E aí, que fala Alex Rock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouco sobre o crossover que teve entre as séries The Flash, Arrow e Supergirl, chamado de Elseworlds. Bom, a primeira cena ela já foi mostrada no final dos episódios anteriores das três séries, onde mostra lá a Terra 90 sendo destruída, os heróis todos caídos, provavelmente estavam mortos, e, ao que parece, o último sobrevivente, o único sobrevivente, era o Flash, esse Flash aí da Terra 90, que foi o camarada que interpretou o Jay Garrick. Jay Garrick, para quem não sabe, é aquele Flash que tem aquele pinico na cabeça. Parece um pinico, aquele capacete. E ele também participou já da série Flash, fazendo o papel do pai do Barry Allen, também fazendo o papel do próprio Jay Garrick, só que agora ele faz o papel do Flash nessa terra paralela. E aí tem o vilão lá, um vilão que lembra até um pouco assim o Thanos, mais ou menos, né? Mais ou menos lembra o Thanos. E ele estava lá com um livro e ele diz que o Flash falhou e com isso todos iriam perecer. E ele abre esse livro, surge um clarão e aí o Flash começa a correr. Essa é a primeira cena, a cena que deixa a gente muito intrigado. Isso daí depois já vai para uma parte lá onde o Oliver Queen aparece como sendo o Flash, só que ele acha muito estranho, porque todo mundo reconhece ele como Flash, chama ele de Barry Allen, só que ele continua no mesmo corpo. E também do mesmo modo acontece com o Barry, as pessoas pensam que ele é o arqueiro e eles ficam sem entender nada, o que está acontecendo, eles procuram explicar, mas ninguém entende nada, acha que eles estão loucos e eles decidem partir para a Terra 38, que é a Terra onde vive a Supergirl. E ela reconhece eles como as verdadeiras identidades deles, porque ela é de uma outra terra, então ela não foi afetada por essa mudança de realidade. Mas aí eles voltam para a Terra 1 e procuram, no caso eles encontram também com o Superman, aí tem o primeiro encontro do Superman com o Oliver Queen e o Barry Allen, muito legal essa cena, e aí eles passam a enfrentar lá o Amazo. O Amazo, para quem não sabe, é um robô que ele consegue pegar todos os poderes de todos os meta-humanos com que ele tem contato visual. Ele é um vilão muito forte, mas ele é derrotado muito facilmente aí nesse primeiro episódio, até porque ele não é o vilão principal da história. O vilão principal é esse cara que estava com um livro e ele se chama Monitor. É um vilão cósmico que ele tem as motivações dele, é como se fosse realmente o Thanos. Ele não acha que ele está fazendo mal, muito pelo contrário, ele acha que ele está ajudando aí a humanidade com as ações dele. Mas eu esqueci de falar de como eles vão parar novamente na Terra 1. É porque o Cisco ele vai para a Terra 38 também e avisa os heróis de que a Terra lá, a Terra 1, está sendo invadida por esse robô, tá? Ele está fazendo maior confusão lá e eles partem para poder derrotar esse robô. Esse daí é o primeiro episódio. Eles conseguem e aí aparece o Monitor, o vilão principal, se apresenta a eles no final desse episódio, explicando que aquilo tudo é como se fosse um teste, que eles deveriam se preparar para algo pior, que algum outro super vilão está se aproximando e o Monitor está fazendo isso tudo. Em cada terra que ele passa, ele faz esses testes para ver quais são os heróis que se destacam para formarem um super time e se prepararem para derrotar esse super vilão que está por vir. Nisso, ele passou esse livro para um cientista maluco, para um doutor lá que é do Asilo Arkham, chamado de John Deegan, e ele decide fazer essa mudança de realidade. O Monitor passa esse livro para ele e fala para que ele pense grande, que ele pode fazer várias mudanças ali através daquele livro. E a mudança que ele faz é essa. Bom, aí é o primeiro episódio, eles decidem partir para Gotham,
porque o Cisco tem uma visão lá do monitor falando com o John Deegan, e aí o Oliver Queen reconhece o cenário e fala que aquilo pode ser em Gotham, e aí eles partem para Gotham. E aí no final do episódio aparece a Torre Wayne com a Batwoman lá no topo da Torre Wayne. No segundo episódio, antes de continuar, a cena que eu gostei mais nesse primeiro episódio foi a luta lá dos heróis com a Amazon. Essa aí foi a melhor cena que teve nesse primeiro episódio. E também quando já aparece a Terra 38, lá aparece a cidade de Smallville, e aí começa a tocar aquela música principal da série Smallville. Isso daí foi uma homenagem muito legal que fizeram com a série. O cenário idêntico à série Smallville lá, Fazenda Kent, aquela caminhonete vermelha. Achei muito legal também essa parte. Bom, vamos agora para o segundo episódio. No segundo episódio, eles vão para Gotham e fazem lá uma confusão, se envolvem lá com bandidos e acabam sendo presos. Mas alguém paga a fiança deles, do Oliver Queen, do Barry Allen e da Supergirl, e eles descobrem que quem pagou a fiança foi a Kate Kane em homenagem ao criador da personagem, que é prima do Bruce Wayne. E segundo aí a história, o Bruce Wayne ele tá desaparecido durante alguns anos, e quem passa a ser vigilante oficial da cidade de Gotham é a Batwoman. Ela tá lá na Torre Wayne, e a Torre Wayne agora é um prédio abandonado. E aí ela acaba falando, quando questionada pela Supergirl, onde estaria esse doutor, se ela conhecia esse doutor, e ela fala que ele trabalha no Asilo Arkham. E aí eles partem para o Asilo Arkham em busca de respostas. Enquanto isso, o outro time lá, o time Flash e o time do Arrow, passam a pesquisar sobre o que pode estar acontecendo, se realmente o que eles falam é verdade, sobre essa mudança de realidade, o céu está vermelho com raios. E aí eles conseguem desenvolver lá um dispositivo onde quem está nessa outra dimensão pode aparecer. E aí quem aparece é nada mais nada menos que o Flash da Terra 90, que é o cara que eu já falei para você aqui, que interpretava o Jay Garrick. Ele dá a dica e fala que eles devem pegar um livro, que esse livro é a chave de tudo, é o livro cósmico lá que muda a realidade. E aí eles falam isso lá pro Flash, o Barry Allen, que estão na outra terra, e aí eles partem em busca desse livro lá no Asilo Arkham. E no Asilo Arkham aparecem algumas referências, como o nome do Pinguim, do Charada, só que só em portas não aparecem eles lá, só aparecem as portas indicando que eles estão lá no Asilo Arkham, um grande corredor com várias portas de celas. E lá aparece também uma arma onde está escrito Freeze, que no caso é o Mr. Freeze. No caso, a esposa dele está lá e ela pega lá uma arma onde tem uma grande confusão, eles conseguem escapar das celas. E aí tem uma luta lá da Killer Frost, que é a nevasca, com a mulher do Mr. Freeze. E aí que a Batwoman dá o ar da graça, ela coloca o uniforme e aparece lá para poder resolver a parada, porque ela não está muito contente com a ideia de outros heróis estarem em Gotham. Ela é muito ranzinza, tem aí uma personalidade muito parecida com a do Bruce Wayne nessa série. E aí a cena que eu acho que se destaca nesse segundo episódio é justamente a sequência lá do Asilo Arkham, onde tem lutas com os internos e os heróis, e a Supergirl consegue pegar finalmente esse livro cósmico, e eles levam esse livro para Terra 1. Só que, ao transportar depois esse livro para Terra 1, o vilão... Eu fiz uma confusão aqui que falei que o vilão principal aparece no final do primeiro episódio se apresentando para os heróis, mas não é. Na verdade, isso acontece no final do segundo episódio. E ele fala aquilo que eu já citei aqui, que tudo é uma espécie de teste, etc.
E aí no terceiro episódio a realidade é modificada novamente, o monitor consegue pegar novamente esse livro cósmico e aí o Barry Allen consegue ser novamente o Barry Allen, o Oliver Queen. Não necessariamente, porque eles viram irmãos gêmeos e são criminosos. E aí finalmente aparece lá o Superman com aquele uniforme negro e se apresenta para eles. Só que na verdade aquele Superman de uniforme negro é o John Deegan. Ele reescreveu lá a história, o monitor deu novamente o livro para ele, falando que ele deveria pensar grande. E aí ele faz um rebuliço danado, faz uma confusão, muda a realidade novamente, se tornando o Superman negro, um grande ditador, um grande líder daquele mundo. E aí os heróis passam a ser bandidos. Mas aí o Superman consegue pegar esse livro e consegue modificar lá a realidade. Tem uma confusão tremenda, o Barry e a Supergirl tem a ideia de voltar no tempo para poder recuperar o livro e quase que não dá muito certo, porque eles quase morrem, mas aí eles conseguem derrotar lá o John Deegan. O arqueiro ele tem um encontro a sós com o monitor, onde eles fazem um acordo, só que não é mostrado que acordo é esse, e eles conseguem derrotar lá o Dr. Deegan. E o livro é destruído, o Dr. Deegan é aprisionado no asilo Arkham. Aparentemente está tudo certo, mas no final tem uma outra cena lá onde a Batwoman liga para o arqueiro dizendo que algo terrível está por vir, que aí no caso é uma prévia, um gancho para o próximo crossover, que é Crise nas Infinitas Terras, um grande arco que teve no universo DC nos quadrinhos, crossover que já tem data, vai ser em outubro de 2019, parece que vai ser muito bom. Esse crossover serviu para apresentar a Batwoman, que vai ter também uma série solo em 2019. Foi muito bom esse crossover, diga-se de passagem, foi o melhor crossover que já teve entre esses heróis, dentre os 3 crossovers que já houve. E poderia muito bem ser feito um filme desse crossover, seria muito melhor aí do que Liga da Justiça, acredito eu. Uma outra coisa também é que o Flash da Terra 90, ao olhar para o John Deagle, aí é Deagle, não é Deegan, que era o cientista, o Dr. John Deagle é um dos amigos do Arrow. Aí, no caso, ele olha para o John Deagle e pergunta onde é que está o anel dele. Então, isso indica que o John Deagle, na Terra 90, é o Lanterna Verde. Quem sabe aí, de repente, vai ter uma série do Lanterna Verde. Seria muito interessante também uma série desse herói que ainda foi muito mal aproveitado, como aí naquele filme que foi muito, muito ruim. Então eu vou ficando por aqui, eu peço que você deixe nos comentários se você assistiu esse crossover, o que você achou, e se você não assistiu também, se você tem interesse aí, se esse vídeo aqui despertou interesse em você em assistir o crossover Elseworlds. Eu vou ficando por aqui, peço que você não deixe, mais uma vez eu peço que você não deixe de comentar. Sua opinião sempre é muito importante aqui. E se você gostou desse vídeo, ajude o canal deixando aquele joinha, aquele like e também compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Desde já agradeço muito a sua visualização. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!